a educação infantil tem um papel fundamental no aprendizado da criança. Aqui no Rio Grande do Norte, 300 professores da rede pública que trabalham com crianças de até 6 anos estão participando de um curso de especialização em educação infantil, uma oportunidade viabilizada por meio de uma parceria da UFRN com o Ministério da Educação. Com a palavra educação de hoje, vamos conhecer os detalhes desse curso e sua importância na qualificação dos professores, numa entrevista com a doutora em educação infantil, Fernanda Jales, coordenadora do curso de especialização. Professora Fernanda, eu gostaria de iniciar com a palavra educação, agradecendo a senhora por ter aceito aqui o convite da TV Assembleia para falar sobre esse projeto que é tão importante, que é de qualificação dos professores da rede pública que trabalham com essas crianças da educação infantil. É um prazer muito grande também socializar, né, informar para as demais pessoas, até porque futuros cursos também ainda estão por vir. Esse curso, professora, especificamente voltado para a qualificação dos professores da rede pública, ele começou agora no último mês de outubro, né? Isso eu gostaria que a senhora explicasse um pouco por que dessa iniciativa nesse momento. Cada vez mais se convence, né, os políticos, a sociedade em geral, da importância dessa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, né? E eu reconheço o esforço enorme que o MEC vem fazendo nos últimos anos para qualificar, para profissionalizar essas pessoas, né? A educação como um todo, mas pensando também desde a creche até a pós-graduação. E o cuidado com essa educação infantil vem se dando muito fortemente nesses últimos tempos, né? O Ministério da Educação tem investido em diversos cursos de formação, e esse curso de especialização é uma das muitas iniciativas que tem se tomado pelo Ministério da Educação. Esse curso de especialização, como eu falei na abertura, ele está sendo viabilizado numa parceria da UFRN com o MEC, e o MEC também está fazendo essa mesma parceria com outras universidades. Com 18 universidades. De outros estados, não é isso, professora? Essa preocupação com a qualificação desses professores que já estão em sala de aula, que já estão em contato com essas crianças, ela se deu no momento certo ou já aconteceu de uma forma mais tardia? Assim? Já deveria ter acontecido há bastante tempo, né? Assim, a gente tem uma dívida histórica com a educação infantil, com as crianças, porque durante muito tempo ela não era vista como uma etapa em que se exigia profissionalização, em que se pensava que qualquer pessoa poderia ser professor da educação infantil. Ah, não tem formação, não tem lugar na escola, manda lá para a educação infantil, lá para aquele cantinho que tem lá na escola. E aí a gente foi cada vez mais, né, os estudos foram mostrando a importância que é essa etapa, essa primeira infância, e passou-se a ter um cuidado muito maior com essa etapa, né, com a profissionalização das pessoas que estão com essas crianças, enfim. Então já vem bastante tarde, né, mas que bom que ainda é tempo, né, da gente cuidar e, enfim, das nossas crianças, né, que o principal é ela. Professora Fernanda, como é que se deu vamos dizer assim, a escolha desses 300 professores, a seleção desses 300 professores que estão participando dessa primeira turma? Que eu acredito que esse projeto ele não se encerre aqui, não é isso? Não, é pensado novas turmas, né, para o futuro, e também da mesma maneira. Se inscreve na plataforma Freire, né, na página do MEC, via internet, você faz a inscrição, os gestores municipais fazem a validação, ou seja, vão ver se é professores da rede realmente, se são, no caso da especialização, já pedagogos, se atuam na educação infantil, preferencialmente professores, porque o curso é pensado para professores, né? Um pequeno percentual para gestores, para coordenadores pedagógicos, pessoas da secretaria, mas o curso é pensado realmente para esse professor que está lidando, trabalhando no dia a dia com as crianças. Então, esses professores, eles já deveriam, quer dizer, um dos pré-requisitos era ser formado em pedagogia. Em pedagogia, que é o profissional, né, formado para estar atuando na educação infantil, no fundamental. Uhum. Né, a gente espera que seja, o que eu estava comentando há pouco tempo com você, a LDB, ela espera que o profissional seja o pedagogo e se admite, né, a palavra admite está dizendo que como mínimo tem um médio normal. Mas a gente cada vez mais quer profissionalizar, quer que tenham mais pedagogos e especialistas em educação infantil. E esses professores, são 300 vagas nessa primeira turma, mas eles estão distribuídos entre Natal e algumas cidades do interior. Isso. Por que essa distribuição, professora? Para que a gente consiga atender o máximo possível todo o estado, né, todo o elefante inteiro.
E aí a gente distribuiu em polos, que é Mossoró, Macau, Currais Novos, Pau dos Ferros e Natal com 2 turmas. Mas assim mesmo foram 1.320 inscritos para apenas 300 vagas, né? Então a gente vê quanta gente ainda está necessitando, querendo essa especialização, querendo estudar, formar-se, né? Então muita gente ainda ficou de fora, mas já é pensado algo para o futuro também para essas pessoas. O que esses professores vão ver em sala de aula no caso da especialização, professora? Vocês pretendem enfocar mais que aspectos, tornar esses professores especialistas, sim, em educação infantil, mas em que aspectos da educação infantil? Muito voltado para a prática que elas desenvolvem com as crianças, né? Que acho que o grande objetivo é esse, é melhorar essa prática. A grande beneficiária vão ser as próprias crianças, né? São elas, para elas que é pensado tudo isso. Então, claro que essa formação vai interferir diretamente nisso. Então, é pensado desde como a criança, os fundamentos da educação infantil, né? Como isso se deu ao longo da história, como se constituiu essa educação infantil, toda a parte de legislação, que é importante a gente conhecer, né, como todos os documentos legais que existem voltados para a criança pequena, para a educação dessas crianças. Depois a gente trabalha a questão do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, como é que a criança pensa, como é que ela aprende, né, com teóricos da educação, Piaget, Vygotsky, Vallon, enfim, vários teóricos que nos ajudam a entender como essa criança aprende, como ela pensa, como ela se desenvolve, e a questão da criança e da cultura, a brincadeira, que é algo, acho que é o eixo principal, o norte de todo o trabalho da educação infantil, né? Brincadeira é coisa séria, precisa se pensar sobre ela seriamente, profundamente, e aí entramos no cotidiano da educação infantil a partir de todas as linguagens, da arte, da linguagem oral e escrita, da matemática, das ciências sociais e naturais, né? Que são conhecimentos que estão lá também nas outras etapas, mas que na educação infantil se dá de forma diferente, não é pegar o modelo do ensino fundamental e trazer para a educação infantil, né? O nome já diferencia bem isso, ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Então a gente não pode apenas trazer esse modelo que a gente teve, né? Que muitas professoras até nem tiveram, de repente, até educação infantil, e aí nesse imaginário dela, ela traz para o trabalho com a educação infantil que ela viveu com o ensino fundamental, digamos assim. E não, existem especificidades, maneiras próprias de se trabalhar nessa etapa onde o principal é a questão da brincadeira, da ludicidade, mas também o conhecimento presente através das múltiplas linguagens, mas de uma forma bem específica, né? Que é isso que a gente vai estar vendo no desenvolvimento do curso. E aí elas adentram na questão de aprofundar em um determinado tema de maior interesse, né, que ao longo do curso elas vão já escolhendo, e aí com orientação de professores, que aí vão aprender a ser pesquisadores também, e aí, claro, isso não vai se encerrar no curso, né, aprendendo a ser pesquisador, ele leva isso para o restante da vida, que acho que vai precisar estudar a vida toda, né, a gente trabalhando com criança, cada vez mais a gente sabe que tem que estar o tempo todo estudando, pesquisando, aprofundando. Se atualizando, né, professora? Isso, é uma etapa bem importante. Quanto tempo de duração o curso e vocês se reúnem de quanto em quanto tempo? Porque as aulas elas não acontecem diariamente, não é isso? Não, elas acontecem a cada 15 dias, durante o sábado o dia todo, de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde, no domingo de 8 a meio-dia, a cada 15 dias. É um curso de final de semana, porque ele acontece paralelo ao trabalho que elas desenvolvem, elas não se afastam para fazer o curso, né? É exigido delas, é o que eu digo muito, são 18 meses de bastante sacrifício para a vida delas, abrem mão do lazer, às vezes um pouco da família até, mas é um investimento grande na formação dessas pessoas que vai se refletir, né, na vida pessoal, na vida profissional e no trabalho que elas vão estar desenvolvendo junto às crianças, né, que vai ser Professora, muito bom. são 100 alunos aqui em Natal, não é isso? As aulas são na universidade? Acontecem na universidade, no setor 5, e em Mossoró a gente tem uma parceria, né, uma pessoa que cuida do polo, cada polo desse tem um coordenador de polo, e aí ela tem conseguido fazer em escolas do município. Já em Macau, na Universidade Aberta, nos espaços que funcionam na Universidade Aberta. Então, em cada polo desse, a gente foi adequando espaços, né, que dessem as condições adequadas. E vocês estão também, a senhora citou Mossoró, Macau, Currais Novos e Pau dos Ferros. Bem distante, né? Então, assim, cidades polos, e vocês estão procurando atender os professores dessas cidades e também das cidades vizinhas. Circunvizinhas, isso.
E os professores da UFRN se deslocam para essas cidades nos finais de semana de aula? Nos finais de semana, alguns professores também dos próprios campos, quando ele realmente tem uma formação que possa estar se incluindo no curso, mas em geral são professores do Núcleo de Educação da Infância e professores do curso de Pedagogia da UFRN, na sua grande maioria. Professora, com certeza também é um grande, vamos dizer assim, campo de pesquisa para a UFRN, enquanto instituição que já tem uma tradição de se trabalhar, de se pesquisar essa questão da educação infantil, quando vocês estão agora em contato direto com esses professores, eu acredito que principalmente no interior do estado, que estão em cidades mais distantes, de ir nesses locais, de conviver com o cotidiano dessas escolas do interior. Já deu para aprender alguma coisa, professora? Com certeza, tem sido uma excelente oportunidade a gente adentrar pelo estado, no Núcleo de Educação da Infância, a gente coordena o Fórum de Educação Infantil, que a gente chama do Rio Grande do Norte, mas que fica muito em Natal e na Grande Natal. Com o trabalho da especialização, a gente tem adentrado mais pelo estado e infelizmente tem conhecido a dura realidade que a gente tem no estado, especialmente no que diz respeito às crianças de 0 a 3 anos. A gente sabe que tem visto o curso, a gente tem uma pessoa especificamente para pesquisar, para avaliar institucionalmente o curso, para ter realmente um diagnóstico desses professores, de onde eles atuam, e a gente já vem fazendo constatações muito tristes, né? Uma das primeiras é essa, que a etapa de 0 a 3 anos, que é fundamental, é importantíssima, ela tem sido negligenciada no nosso estado. Até porque essa fase da educação infantil é de responsabilidade dos municípios. A gente vê até mesmo em cidades mais desenvolvidas, como Natal ou Mossoró, que tem muita falha, falta creche, não é isso? Falta escola para educação infantil. Imagine nesses interiores, onde os municípios têm uma renda menor. Como é que se desenvolve nessas cidades? Chega a ter cidade que não tem nenhuma opção para essas crianças de 0 a 3 anos ou até mesmo até 6 anos, professora? É isso que a gente tem constatado, né? Infelizmente, aqui em Natal nós estamos tendo muitos problemas, creches sendo fechadas, as creches do MEIs, por exemplo, que atendia grande parte do contingente da educação infantil, porque a gente sabe que ao longo da história a educação infantil ela ficou muito a cargo da filantropia, das organizações, das ONGs, porque o poder público ele não se responsabilizava por essa etapa, né? Como a etapa obrigatória do ensino fundamental, a partir do ensino fundamental, essa etapa, apesar de ser um direito constitucional da criança, não só da família, mas da criança especialmente, não se dava a devida atenção e acabava sendo atendida pela igreja, pelas organizações não governamentais, enfim, e nessa história isso ficou muito abandonado. Então, essas ONGs também não podem, de um dia para outro, que agora com o Fundeb se obriga o município a realmente atender, a gente não pode de uma hora para outra abandonar essas organizações, né, a própria sorte, como tem se dado agora. Acho que o Estado e a Prefeitura têm que sentar e cuidar do que fazer com essas crianças e responsabilizar-se por elas, porque não é um favor, é um dever constitucional a que essas crianças têm direito, suas famílias e elas em especial, e a gente vê o que se fazer. Então, muitas creches fechando, muitas ainda sem adequada condição, né, não só física, como em termos de profissionais, então muitas coisas para preocupar-se, né? E no Estado, então, como um todo. Professor, e até mesmo a sociedade, eu acredito que tem até uma visão um pouco deturpada dessa questão da educação infantil, de achar que uma creche ou uma escolinha, como eles chamam, seria apenas um espaço com alguns brinquedos, ou então com um espaço suficiente para colocar aquelas crianças em berços, ou não é isso? Ao cuidado de tias, de qualquer pessoa. Quando na realidade não é isso. Deveria ser um espaço pensado para receber aquelas crianças, adequado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância dessa questão do espaço físico adequado para receber crianças de 0 a 6 anos. Com certeza. Não pode ser qualquer lugar, um cantinho lá da escola, ou na casa da vizinha, ou às vezes em casa com o irmão pequenininho. Não, a criança precisa estar, né, quando a família pode, ela tem condição, que eu acho que poucas famílias têm condição hoje de dar devida assistência às crianças pequenas. Quando isso não é possível, ela precisa estar num espaço organizado, com higiene, né, com toda uma preparação que possibilite, não só nas salas, mas em espaços mais amplos,
né, que tenha parque, que seja arejada, né, que sejam pensadas diversas condições que favoreçam essas aprendizagens da criança, esse desenvolvimento, né, porque a gente quando pensa em aprendizagem, a gente só vê a questão cognitiva, mas que possibilite um desenvolvimento motor, a criança possa correr, pular, subir, brincar, né, e afetivo, né, com profissionais qualificados, que compreendam a importância dessa afetividade, né, sincera, porque se aprende também a ser afetiva, mas claro, tem que se gostar muito de trabalhar com criança, então não pode ser qualquer profissional e em qualquer lugar, né. Menos mal que é uma outra iniciativa que o MEC tem tomado, tem se construído escolas de educação infantil apropriadas, pensadas, porque até então é outra inovação, até então nunca se pensou nisso, né? Mas assim, a partir do Pró-Infância, que é um outro programa do MEC, tem se construído escolas, e aí, menos mal que em todo o Brasil, né? No interior do Rio Grande do Norte, a gente tem já vários municípios que conseguiram, né, através do esforço dos seus prefeitos, várias escolas com Pró-Infância, que ele tem todo um padrão pensado realmente para instituições de educação infantil. Tem a questão também, professora, que eu acredito que é muito importante, é a convivência dessa criança com outras crianças da mesma idade. Porque às vezes o pai opta por deixar em casa ou na casa de uma avó e essa criança acaba convivendo apenas com adultos. Exato. Não é isso? Isso. Então é um ganho muito grande para ela em termos de socialização, né, de aprender a conviver em grupo. Né, é muito importante a educação infantil. Por mais, é isso que eu costumo dizer muito. Eu acho que principalmente, eu acho que até 0 a 2 anos, se eu pudesse, eu enquanto mãe, né, eu ficaria com meu filho, sinceramente, mesmo sendo pedagoga, defendo a educação infantil, mas eu adoraria. Mas hoje em dia é impossível retroceder. A mulher hoje não consegue retroceder, seja pela questão financeira ou pela própria realização profissional. Hoje a mulher está no mercado de trabalho, né, e ao estar, precisa se pensar em espaços em que a criança esteja também cuidada, também protegida, aprendendo, desenvolvendo-se, né, e não pode ser em qualquer lugar. Então, as instituições de educação infantil têm que estar organizadas e pensadas para isso. Né? Professora, e quais seriam as dicas que a senhora daria então para esses pais, essas mães que estão aí na iminência de escolher a primeira escola do filho, por exemplo? No caso das escolas públicas, os pais têm que ficar atentos e até cobrarem, né, isso como direito deles, a sua vaga na escola pública. E no caso dos pais que têm a opção de escolher uma escola privada, que aspectos deveriam ser levados em consideração? O que ele deve prestar atenção na hora de visitar as escolas, de escolher o espaço adequado para a criança? Isso, muito importante isso que você falou. É importante que todas as famílias saibam que é um direito constitucional da sua criança o direito à educação, à educação infantil de qualidade. Não é qualquer educação infantil. Eu costumo dizer muito, né? Uma coisa é uma creche, né, como mal necessário, porque a família precisa sair para trabalhar, e a outra é a creche, onde vai ser importante para essa criança, isso que você falou, ela está interagindo com outras crianças, aprendendo a se socializar, né, socializando-se, aprendendo a viver em grupo, a ter regras, né, e ter espaços adequados de brincadeira, que muitas vezes a casa não tem, especialmente a criança da classe popular, né, lá ela não vai ter o espaço adequado, ela não vai ter os estímulos que a criança precisa, em termos de livros de literatura infantil, de jogos pedagógicos, enfim, tudo que uma boa instituição de educação pode e deve oferecer. Então, não é um favor quando a prefeitura ela cria centros municipais de educação infantil, ela está cumprindo uma obrigação legal, constitucional, que é oferecer educação, né, para todas as crianças, e são todas, né, não é somente a criança da classe média que tem direito a isso, são todas as crianças e elas precisam ter todas as condições. Então, tanto a criança da classe média como a criança da classe, né, que precisa de escola pública, o que é que precisa se levar em conta? Espaços em que existe uma estrutura física adequada, né, onde tenham tanto espaços internos como espaços externos, pátio, parque, áreas livres com muito verde, salas arejadas, canto para jogos pedagógicos, livros de literatura infantil, não livros pedagógicos, né? Livros didáticos, lá na frente eles vão ter, no fundamental, no médio, enfim, mas na educação infantil, fundamentalmente livros de literatura infantil, que é muito importante, cantos onde ela possa utilizar a imaginação com coisas muito simples, né? Onde a gente tem muitos cantinhos do faz de conta, por exemplo, dela brinca de pai, de mãe, com objetos muito simples, um chapéu, uma roupa da mãe, uma gravata do pai, enfim, coisas que ajudem nesse imaginário, né? Tem algumas escolas que são dotadas de brinquedotecas,
que é um espaço também de muita riqueza para essas crianças, bibliotecas onde, além das salas de aulas, elas têm esse espaço com mais opções de livros de literatura infantil, enfim, então tem esse espaço adequado, tenham profissionais formados, qualificados, como mínimo, o ideal seria o curso de pedagogia, né? E que esses cursos de pedagogia, eles contemplem também a formação em educação infantil, que alguns não contemplam, né? Ou são feitos de forma aligerada, né? Então, que sejam cursos de qualidade, professores que tenham sido formados em universidades de qualidade reconhecidas, porque não é qualquer curso de pedagogia também que forma esse professor. Enfim, a valorização desse professor, se ele realmente tem um salário digno, que possibilite que esse profissional possa realmente ter uma vida digna, humana, que se profissionalize, possa comprar livros, frequentar teatros, ouvir boas músicas, porque isso vai se refletir diretamente no trabalho com as crianças, né? Um profissional que tem toda essa formação e essa condição. Então, são esses os fatores e, claro, o que seja mais próximo à casa da família, né? Que seja mais próximo à família, ao lar, enfim. São algumas coisas que a gente pode estar observando. Nessa parte da autonomia da criança, professora, desculpe interromper, é importante que os pais observem se o prédio ele tem banheiro adequado para a criança, com vaso sanitário baixinho, com cadeira baixinha, isso é importante também, brinquedos em instantes de forma acessível, que a criança possa ter acesso sem precisar de um adulto que lhe forneça aquele brinquedo, aquele objeto. São detalhes, assim, pequenos, mas que os pais devem levar em consideração? Com certeza, isso é fundamental. Se é uma escola para criança pequena, onde a criança é a protagonista, né? Essa escola é toda pensada para ela. Quando você entra numa escola, você já percebe que proposta pedagógica foi organizada, né? Tem pensada para essas crianças, né? Quando a gente vê que o mobiliário é adequado, é pequeno, foi uma contribuição de Maria Montessori, que foi uma médica que formulou essa forma de pensar as instituições de educação infantil com móveis pequenininhos, baixinhos, com materiais pedagógicos, com jogos, enfim. Então, tudo isso a gente já vê que ali a protagonista é a criança. Essa escola foi pensada para ela. Banheiros adequados, pequenos, né? Não banheiro de adulto, onde a criança fica com a perninha pendurada. Então, tudo isso favorece essa autonomia, onde dentro dessa rotina pedagógica, né, que o professor planejou, nem sempre só tudo depende dele. Né? Existem momentos em que ele pode estar circulando pelos grupos e as crianças estão brincando, né, no canto dos jogos, no canto do faz de conta, lendo livros, né, fazendo pseudo-leituras. Ele não lê ainda as letras, mas ele lê imagens, né? E aí ele está também aprendendo com seus pares, entre os próprios colegas, e não só dependendo exclusivamente de um único professor, um ou dois professores que está ali coordenando o trabalho. Então, esse ambiente favorece essas aprendizagens, então professora, é fundamental. Na rede pública, às vezes, assim, é impossível você conseguir colocar seu filho na escola antes dos 3 anos, né? Como a gente viu, pouquíssimas crianças têm essa oportunidade. Mas é imprescindível que os pais atentem para a necessidade de colocar na escola pelo menos aos 4 anos, para que não aconteça como que acontecia até a década de 90, quando muitas vezes a criança, o primeiro contato com a escola era já na primeira série do ensino fundamental, com 6 anos de idade. E aí a complicação, as dificuldades para conseguir a alfabetização e o aprendizado das outras disciplinas também aumenta muito? Com certeza, acho que não é nem uma oportunidade, é isso que a gente falou o tempo todo, é um direito dessas crianças, né? Ela tem direito, desde que nasce, a essas instituições. É o que a gente estava comentando, quando a família tem essa opção, né? Quando ela é muito bebê, enfim, mas assim, a partir do momento que a família constata que não pode, né, estar a cargo em determinados momentos dessa criança, ela tem o direito, né, de compartilhar com o Estado, com o poder público, da educação dessas crianças. É um direito da criança, um direito da família a essas instituições, e com certeza serão ganhos importantes. Não é o que eu digo, não é um mal necessário quando essa escola, essa instituição, ela oferece as condições adequadas, ela só trará benefícios, ganhos para essa criança, né, em termos de cognição, de afetividade, na questão motora. Os estudos estão aí comprovando a diferença de uma criança que frequenta a educação infantil e a que não frequenta, que chega no ensino fundamental sem nunca ter passado pela educação infantil, né? Um exemplo, ao que a gente dá muita importância na questão da alfabetização, por exemplo, né, do letramento e da alfabetização. Esse processo ele não se dá
só quando a criança chega no ensino fundamental. A criança que passou pela educação infantil, ela já inicia esse processo desde bem pequena, né? Ela não se dá lá na educação infantil, mas ela vem em processo se dando desde bem pequeno. Né? A criança que tem acesso a livros, a conhecer o papel significativo que tem a linguagem escrita, então ela começa a perceber isso, começa a se interessar, né, e interagir com essa escrita muito antes, né, quando ela chega no ensino fundamental, isso se dá de forma muito mais tranquila. Né, então esse interesse, esse gosto, né, pela leitura, se dá de forma muito mais satisfatória quando se inicia no infantil. Professora Fernanda, e os professores que não estão na rede pública e sim na rede privada e que se interessaram aí por esse curso de especialização ou até mesmo outros cursos, a universidade tem base de pesquisa nessa questão da educação infantil e oferece também especialização ou até mesmo mestrado ou doutorado nessa área especificamente? Pois é, infelizmente no momento esse curso é somente para professores que estão na rede, né? A gente, paralelo a esse, tem funcionado um outro que é aberto para o público externo e que no futuro até vão se extinguir, né? A Conferência Nacional de Educação Básica, que prevê, que tem pensado um novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, ele não quer que isso aconteça, né? Que tenha um curso, porque assim, se cobram taxas, inclusive, para a realização desses cursos, pelas condições que precisam se ter para se oferecer um curso como esse. Então, paralelo a isso que a gente está organizando pelo MEC, completamente gratuito para esses professores, tem acontecido um com a cobrança de taxas, né? Porque aí ele pode ser aberto para os demais. Mas realmente é muito restrito ainda e realmente esse professor que está lá fora na escola privada, não é toda a escola privada que é boa, né? A gente sabe que tem muitas escolas privadas que precisam de atenção, precisam ser revistas coisas, né? Precisa de preocupação. Essa criança que está na privada também, ela não precisa ser mais cuidada. Eu tenho visto algumas escolas particulares com bastante problemas também, não é só a escola pública que apresenta dificuldades. Porque tem essa questão da importância da qualificação do professor, não é isso, professora? A senhora mesmo citou aí que é importantíssimo ele estar sempre estudando, sempre procurando se especializar e até mesmo se atualizar. Então é importante que essas oportunidades sejam dadas para todos, não é isso? Para todos, exato. Mas no momento tem que se cuidar primeiro de quem já está na rede. Foi isso que o MEC pensou. São professores que já estão, até porque é mais fácil de localizar quem seriam esses professores, passar por toda a triagem dos gestores. No momento tem sido dessa forma, professores da rede pública e conveniada, professores também da rede conveniada também têm participado dessas iniciativas do MEC. Mas vocês oferecem outros tipos de atividades, assim, ou seminários ou cursos, que esses sim são abertos? Isso. Recentemente, nessa aula inaugural do curso de especialização, a gente pensou nisso, né? 300 vagas eram para esses professores, alguns que frequentam também o Pró-Infantil, que é uma outra iniciativa para professores que não tinham nem o médio normal, também tem acontecido no nosso estado. Nós coordenamos o estado do Rio Grande do Norte e Pernambuco, e aí esses professores participaram, mas um grande contingente foi aberto para os demais professores, né, que se inscreveram, e nós tivemos praticamente 1.000 pessoas, 1.000 professores participando agora durante 3 dias de uma formação que foi bastante positiva, bem interessante, né, com professores inclusive de Portugal, o professor Manuel Sarmento, e enfim, então eles também tiveram oportunidade. Lá nós mensalmente organizamos um seminário no Fórum de Educação Infantil do Rio Grande do Norte, que é aberto a todos os interessados, né, não só professores, mas os profissionais diversos, pessoas interessadas pela educação infantil, famílias, né? A gente tem muita participação da família, inclusive, ultimamente com os problemas da educação infantil, principalmente em Natal, as famílias têm vindo ao fórum e tem sido muito interessante. Então é um espaço também de formação que a universidade tem oferecido. Lá tem a sede, a Secretaria Executiva funciona no Núcleo de Educação da Infância, a coordenação também, mas é onde participam várias instituições. Tem algum site, algum telefone onde as pessoas liguem e se informem dessa programação, professora? Sim, no 3215-3472, no próprio site do NEI, www.nei.frn.br, e aí a gente está sempre na página divulgando quando nós temos as reuniões mensais. Normalmente tem um momento de reunião e a cada 2 meses temos um seminário com temas diversos. Agora mesmo, em dezembro,
No dia 6 de dezembro, nós vamos ter em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, onde o dia inteiro nós vamos ter um curso de formação também, e aberto também a toda a comunidade. Ok, professora Fernanda Jales, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação, por essas informações sobre essa questão da educação infantil e por esse curso que é tão importante aí para qualificar os nossos professores da rede pública. Eu aqui agradeço, acho que qualquer espaço que seja destinado à criança, a mídia acho que destina pouco espaço, né? Se fala de tudo, da política, enfim, da economia e tal, mas não se dá espaço para tratar da criança. Então, qualquer espaço que seja destinado à criança, eu acho que é fundamental e eu é que tenho que agradecer, né, enquanto profissional que é completamente apaixonada por criança, por educação infantil. Então, eu é que agradeço, foi um prazer enorme. Obrigada, professor. E com a palavra educação de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a professora Fernanda Jales, coordenadora do curso de especialização infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu conto com a sua audiência no próximo programa.